Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, minha companheira, vocês que vão fazer a prova para PM de Minas Gerais, devem entender como é que está funcionando o edital. Alguns alunos entraram em contato com o site para poder fazer reclamações que o edital não estava batendo com o conteúdo disponibilizado pelo curso. Primeiro, vamos lá. O conteúdo que está sendo disponibilizado para vocês é um conteúdo extremamente completo. Vocês têm a parte de língua portuguesa, que é atrelada à parte gramatical, ou seja, a parte gramática. Vocês têm a parte de interpretação e a parte de redação. Na verdade, foi disponibilizado para vocês 3 módulos: gramática, interpretação e redação. Ao olhar para o edital, vocês vão perceber que eles levantaram a bola da língua portuguesa e da redação. E para poder desmembrar tudo que está aqui, eles enfatizaram mais a parte interpretativa. Agora, é um ledo engano, porque basta observar as provas anteriores em que o edital era similar, e vocês vão perceber que várias e várias questões de cunho gramatical caíram. Sem contar que, se a gente for pegar para analisar de verdade, ninguém faz uma análise textual sem antes fazer uma análise gramatical. E observa como eu estou chamando de análise. Então, seja análise gramatical, seja análise sintática, seja análise textual, eu estou analisando, consequentemente estou interpretando. Mas vamos bater ponto por ponto. Basicamente, na parte das aulas de interpretação, você já tem tudo isso. Então aqui, ó, o primeiro ponto: linguagem como instrumento de ação e interação presente em todas as atividades humanas. Aí ele levanta a bola aqui, ó, funções da linguagem na comunicação. A gente tem uma aula especificamente de funções da linguagem. E quando a gente pega aqui todas essas atividades, é para entender que todo ato de fala, que todo ato de comunicação tem sempre pelo menos 2 coisas: quem fala e quem ouve, emissor e receptor. E todo esse processo de função conativa, de função referencial, de função metalinguística, tudo isso tem na nossa aula nas funções de linguagem. Aí você tem aqui, ó, diversidade linguística, língua padrão e língua não padrão. Gente, quando a gente pensa em língua padrão e língua não padrão, tá aqui no teu edital a demonstração absoluta que você precisa de gramática. Porque a língua padrão é a língua culta, ou seja, tudo aquilo que está na NGB, que está na sua gramática tradicional. Então você precisa dominar o padrão para entender o que é o não padrão. Você pega aqui agora, ó, leitura, capacidade de compreensão e interpretação do contexto social, econômico e cultural, leitura de mundo. Então vamos lá. Quando a gente fala em compreensão e interpretação, a gente sabe que são coisas diferentes. Compreensão é aquilo que está dentro do texto. Interpretação é aquilo que vai além do texto. O comando das questões, inclusive, mudam. Quando você tem uma questão de compreensão, ela sempre te joga para dentro do texto. Então é segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto, ou então na linha tal, no período tal, no parágrafo tal, no termo tal. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir ao texto e sublinhar aquilo que a questão está me pedindo. E eu tenho a obrigação de acertar, porque se está dentro do texto, qualquer pessoa alfabetizada é capaz de acertar. Basta que eu tenha calma e atenção. Agora, quando a questão é realmente de interpretação, o comando muda. Então não vai ser mais dentro do texto, vai além. Então vai ser infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que. E como diz aqui no próprio edital, interpretação depende de conhecimento de mundo. Então, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Então, tem sim de ter lido bons livros, de ter escutado boa música, de ter visto bons filmes. Idade conta. Quanto mais velha uma pessoa é, mais experiência de vida ela tem. E também a prática de vida, experiências empíricas. Tudo isso vai contar. E aí, meu irmão, é o seguinte: interpretação depende da tua capacidade cognitiva. Se a questão é propriamente de interpretação, não adianta. Se você tem aquele conhecimento ali, você responde. Se você nunca vivenciou aquilo na sua vida, você não responde. Mas, para nossa sorte, a maior parte das questões, inclusive, nem
nem são de interpretação, são mais de compreensão. Normalmente elas estão ali, ó, dentro do texto, ou seja, é só ter calma e atenção que você vai responder. Porque se as questões fossem de interpretação para valer, normalmente, só quando o camarada tem uma boa bagagem literária, uma cultura avastada, aí sim ele consegue. Caso contrário, ele vai ter uma certa dificuldade. É por isso que muita gente fala assim, poxa, em interpretação eu tenho muita dificuldade. Claro, falta leitura. Quanto mais eu leio, mais eu aumento o meu conhecimento de mundo, mais eu aumento a minha capacidade interpretativa. Agora, no nosso conteúdo aí, você tem a total possibilidade de perceber textos que foram analisados, mostrando a diferença de compreensão para interpretação. Agora, aqui a gente tem texto, os diversos textos que se apresentam no cotidiano, escritos nas mais diferentes linguagens verbais e não verbais. Você tem uma aula de linguagem verbal e não verbal, que está atrelada ao tipo da linguagem ali. Então, se você tem essa aula de linguagem verbal e não verbal, só que aquele levanta jornais, revistas, fotografias, esculturas, músicas, vídeos, entre outros. Basicamente, meu companheiro, é só você saber diferenciar o que é uma linguagem verbal e o que é uma linguagem não verbal. Tem isso na aula, mas eu te digo agora de novo. A linguagem verbal é aquela que a gente usa a palavra, seja oralmente ou na escrita. E a linguagem não verbal é aquela que não utiliza a palavra, ou seja, se vale de gestos, de imagens. Então, faça assim, ó, você entende. Isso é uma linguagem não verbal. Agora, se eu utilizo uma linguagem mista, eu me valho da linguagem verbal e não verbal. Isso tem na sua aula, é só acompanhar. Agora, acompanha aqui comigo, ó. Ponto 4. Estrutura textual. Aqui a gente começa a pegar basicamente a parte da redação. Organização e hierarquia das ideias, ideia principal e ideias secundárias, relações lógicas e formais entre elementos do texto, a coerência e a coesão textual. Vamos parar aqui, ó. Interpretação nada mais é do que uma redação ao contrário. Qualquer tipo de texto que você vai pegar, para poder fazer a leitura, você vai querer se contextualizar, vai querer entender. Então, se for uma narrativa, por exemplo, você vai fazer as famosas 4 perguntinhas. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. Se tiver de produzir, vai ter de responder como, onde, quando e quem. Ah, Sidney, mas na nossa prova aí vai ser uma dissertação, não vai ser uma dissertação? É. Então, quando você pega um texto dissertativo, o que você procura ao ler? O porquê e o para quê das coisas. E quando você produz, você tem de responder o porquê e o para quê das coisas. Meu companheiro, quando ele fala aqui de ideia principal e ideias secundárias, a gente tem uma aula sobre isso, na verdade, várias aulas. É o módulo de redação, gente, em que você tem ali, já na dissertação, quando a gente vai trabalhar a introdução, você tem o que é o tópico frasal, que é a ideia principal, e aí você apresenta argumentos para depois você desenvolvê-los, que são as ideias secundárias. As relações lógicas e formais você vai fazer através da coesão, que está aqui, ó, coesão textual. E como é que você faz essa aula de coesão? Que detalhe, a gente tem aí, ó, aula de coesão textual, é coesão referencial e coesão sequencial. Basicamente, o pronome fazendo a coesão referencial para evitar a repetição dos termos e a coesão sequencial, feita pela conjunção, para mostrar a sequência das ideias, se é de causa, de consequência, de finalidade, de oposição e por aí vai. Agora, defesa do ponto de vista, a argumentação e a intencionalidade. Inclusive, existe uma aula apenas de argumentação, tá aí no teu conteúdo, com certeza. Elementos da narrativa, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Isso também está na aula. Se você observar o conteúdo todo, você tem uma aula que fala sobre o discurso direto, que é aquela fala direta do personagem, ou seja, não há interferência do narrador. Você tem o discurso indireto, que é a fala do narrador, uma interferência precisa do narrador, e você tem um discurso indireto livre, que é uma mistura entre falas, entre narrador e personagem. Inclusive, se você assistir a aula toda, você vai perceber que, na verdade, aí é uma intenção da literatura de demonstrar não a fala, mas e sim o pensamento do personagem. Agora, quando a gente pega aqui, semântica, significado das palavras, das sentenças, linguagem denotativa, conotativa, sinonímia, antonímia, polissemia. Isso aqui a gente tem nas aulas de ortografia
que a gente brinca com a estrutura das palavras e também com a parte semântica, e a gente tem inclusive uma aula de denotação e conotação. Agora, uma coisa que eu tenho que frisar também, não é porque foi disponibilizado assim que essa é a sequência da aula que você tem que assistir. A sequência, inclusive, se a gente fosse estudar só o que está aqui, pensando assim, mas isso daí tem que ser estudado assim, não é, Sidney? Não. Denotação e conotação é a primeira coisa que você tem que estudar antes de aprender o todo. Como é que você vai estudar o texto se você não sabe o que é um texto denotativo ou o que é um texto conotativo? Denotativo é o sentido real, conotativo é o sentido figurado. Como é que eu parto para um texto assim? Quando a gente fala dessas estruturas aqui do texto, a gente tem que ter a noção que qualquer tipo de texto, na verdade, ou é narrativo, ou é descritivo, ou é dissertativo. Então, gente, o que mais a gente precisa ter? Além de todas essas estruturas, a parte gramatical. Porque, gente, ninguém vai conseguir, por exemplo, trabalhar essa parte de coesão textual sem saber o que é um pronome, sem saber o que é uma conjunção, sem saber o que é um substantivo. Ou seja, a base gramatical vai te amparar aqui na base textual. Sem contar que a regência, a concordância, a crase, a pontuação, tudo vai influenciar não só na prova objetiva, como na prova dissertativa. Vocês vão fazer uma redação. O que é uma redação? A redação tem a parte da macroestrutura e a parte da microestrutura. O que é a macroestrutura? É aquela amplitude que a gente normalmente conhece. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, se o texto é coerente ou incoerente. O que é a microestrutura? É a parte gramatical que serve de base para a macroestrutura. Então você tem sim que saber regência, você tem sim que saber concordância, você tem sim que saber crase, você tem sim que saber pontuação, porque se você não souber isso em língua portuguesa, você não sabe nada. E detalhe, para mostrar que nas provas anteriores, além das questões de interpretação, nós tivemos gramática, eu trouxe questões anteriores da prova para poder mostrar aqui para vocês. Então, olha aqui. E, no entanto, a palavra, que foi um trecho destacado, está aqui, ó, a palavra escrita especialmente. Aí foi destacado o termo no entanto. Aí a questão, o comando pede assim, ó, assinale a alternativa em que a expressão sublinhada não foi substituída por outra de valor equivalente. Na nossa primeira aula, que é uma aula de classes gramaticais, que na verdade é uma aula de base, porque dali você parte para tudo, porque você começa a entender como é que funciona a língua portuguesa, eu menciono e peço, eu chego a suplicar, gravem as conjunções, porque em toda a prova de segurança pública, não é só a prova da PM, a prova da Civil, a prova da PRF, a prova da PF, a prova de CEAP, a prova de DEPEN, toda a prova de segurança pública sempre cobra conjunção. E aqui está a prova. E isso daqui, gente, é gramática. Só que é a gramática que vai te auxiliar na interpretação. Então, quando ele coloca aqui o no entanto, eu já sei que tem valor adversativo. Aí ele pede para eu marcar aquela que não tem valor equivalente. Gente, eu não preciso nem olhar todas as sentenças. Ele bota contudo, visto que, todavia, entretanto. Olha que questão fácil. No entanto, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, tudo isso aí são conjunções adversativas, ou seja, tem valor de oposição. Agora, visto que é uma estrutura causal, então não pode ser essa resposta que vai se adequar ao termo no entanto, já que ele pede a errada, a nossa resposta aqui é a letra B. Outra questão, e essa aqui então é a questão mais gramatical que possa ter. Eu dei uma olhada nas provas e se vocês tiverem o hábito de olhar também, vocês vão perceber que várias questões de cunho gramatical caem na nossa prova, inclusive de classificação, como é essa aqui, ó. No seguinte trecho, os termos sublinhados têm a seguinte função sintática, respectivamente. Até acho que as operações de marketing legal têm o seu valor, à medida que levam rapidamente a um grande número de pessoas a mensagem embutida na nova legislação. Aí a gente tinha que dar a função sintática. Galera, acho que as operações de marketing legal têm. Quem é que tem?
as operações de marketing legal. Então, essa estrutura aqui funciona como sujeito do verbo ter. Então, o primeiro elemento aqui é sujeito. Nesse contexto, quem tem alguma coisa, ou seja, um verbo transitivo direto. Seu valor funciona como objeto direto. Então, eu já tenho no primeiro elemento sujeito, e é um sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo como palavra, então eu tenho um sujeito simples, depois eu tenho um objeto direto. Depois, à medida que levam rapidamente a um grande número de pessoas a mensagem embutida na nova legislação. Então, nesse contexto, ele leva alguma coisa a alguém. Então, funciona como verbo transitivo direto e indireto. A mensagem é o que foi levado, ou seja, o objeto direto. E a quem foi levado? A um grande número de pessoas, ou seja, o objeto indireto. Então, eu tenho sujeito, objeto direto, objeto indireto e objeto direto, na sequência. Então, a resposta aqui, ó, é a letra B de bola. Galera, o curso pediu para eu gravar essa mensagem para vocês. É só para que vocês entendam que edital de língua portuguesa, vocês precisam, na verdade, estudar tudo sempre. Não é porque o camarada formulou um certo tipo de linguagem que vocês vão depreciar outro. Vocês podem observar em vários outros editais que o camarada pode colocar um edital de língua portuguesa em 2 linhas. Em uma outra prova, o camarada coloca o edital em 25 linhas. Qual é a diferença de um para outro? Eu te digo, para você, nenhuma. Porque quando o camarada coloca um edital pequeno, ele coloca lá, morfologia, semântica e sintaxe, ou seja, tudo que tem na língua portuguesa. Quando ele coloca grande, ele vai desmembrando. O nosso edital aqui parece ser apenas de cunho interpretativo, quando, na verdade, para eu poder chegar a esse cunho interpretativo, eu tenho que passar por toda a base gramatical, sem contar que, além da prova objetiva que vocês vão fazer uma redação. E para eu poder fazer redação, não adianta. Ninguém faz redação se não dominar gramática. Então, gente, fiquem tranquilos, estudem tudo que está para estudar aí, sigam a sequência que o curso está disponibilizando para vocês e com certeza vai dar certo. Agora, dica que eu dou, vejam as provas anteriores e atentem exatamente para o fato que a gente está trabalhando aqui na aula, é exatamente o que está caindo na prova. E vocês estarão extremamente bem preparados. Podem ter certeza disso, tá? Agora, a mensagem foi dada. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do conhecimento de vocês. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.